Amado irmão, amada irmã, é uma alegria estar aqui com você neste dia, neste nosso devocional diário. Vamos à vinheta? É muito legal estar com você todos os dias aqui no canal do YouTube da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferabras. Aproveite para se inscrever no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e, claro, deixe aí também o seu comentário sobre o devocional do dia de hoje. Vamos aos versículos? Nós temos hoje, lá no Antigo Testamento, um versículo de 2 Samuel 7,18 que nos diz: Ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E nós temos no Novo Testamento um versículo de 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo escreve: a graça que Deus me deu não ficou sem resultados. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar o nosso caminho. Amém. Queridos e queridas, versículos muito bons. Todos os dias nós temos versículos bons das senhas diárias. E o versículo do Antigo Testamento, ele está ali no contexto de uma oração de agradecimento do rei Davi, que é uma oração, então, que o rei faz diante do Senhor. E nessa oração, então, Davi, ele confessa a sua indignidade. Um pouco antes, dos versículos 1 até 17, o Senhor tinha feito uma aliança com Davi. Uma aliança significa o quê? Um acordo, mas não é um contrato, porque o contrato tem prazo de validade. E aquilo que o Senhor faz é eterno. Por isso, então, Deus não faz contratos, Deus faz uma aliança. E Deus faz, então, uma aliança com Davi. E é muito interessante também essa aliança, convido você a conhecer ali de 2 Samuel 7, e é muito interessante que Davi, ele diz no versículo 2, que ele está morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. O que ele quer dizer? Davi estava morando num palácio, por ser o rei, mas a arca da aliança, que era uma caixa, onde estavam guardadas as leis do povo de Deus, os 10 mandamentos, as 2 tábuas, essa caixa estava no tabernáculo, que era uma tenda. E Davi diz, poxa, nós temos que fazer uma coisa melhor para isso, né? Mas Deus também diz a ele, né, que não habitarei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Então isso também Deus diz para Davi no versículo 6, que mesmo que Davi construísse um templo, Deus não habitaria dentro deste templo, porque de fato Deus não pode ser preso em 4 paredes, mas que o templo seria feito sim para que lá fossem guardadas as tábuas da lei e também lá se realizassem os sacrifícios. Esse, assim resumindo, é o texto da aliança de Deus com Davi. E então o Davi, ele se põe diante de Deus agradecendo. E é interessante que ele agradece que Deus tem ajudado toda a sua família. Deixa eu explicar um pouquinho para você. No fim das contas, o Davi não pôde construir o templo de Jerusalém porque ele tinha muito sangue nas mãos. Davi, ele alargou as fronteiras do povo de Deus, mas para isso muito sangue foi derramado. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo de Jerusalém. Mas o filho dele, que é quem? Isso, o Salomão, o filho de Davi, que então era o rei Salomão, ele poderia então construir este templo que já está nos planos aqui em Davi. E é muito interessante que então Davi, ele agradece que Deus tenha agido na sua casa. E casa na Bíblia sempre se refere à família. Deus tem agido na sua família. O Davi não poderá construir o templo de Jerusalém, nem poderá ver o templo. Enquanto ele está vivo, o templo não será construído, só poderá ser construído quando Salomão for rei. E para que Salomão seja rei, primeiro Davi precisa morrer. Então Davi nem vai ver esse templo. Mas só por saber da aliança de Deus e também dos planos de Deus, o Davi já se alegra. Por isso ele disse: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado,
e a minha família não merece. A aliança, a fidelidade de Deus. Embora Davi, olha, esse rei pisou na bola muitas vezes. Nós não podemos idealizar o Davi, porque ele muitas vezes falhou, olha, de maneira bem feia. Inclusive cometendo adultério com a Batseba, que era casada com Urias, e depois, inclusive, dando um jeitinho ali para matar o Urias, para assumir o filho que ele acabou então tendo com a Batseba. Mas é isso. A gente às vezes idealiza muito a história dos personagens bíblicos, mas é interessante que a Bíblia não joga a sujeira debaixo do tapete. E veja só, Davi teve muitas pancadas, teve muitos erros, ele errou feio muitas vezes. E nós às vezes nos achamos os perfeitos, só falta uma auréola na nossa cabeça. Para quem é a graça de Deus? Para os imperfeitos, para os pecadores. Por isso Davi pode dizer, ele não merece tudo o que o Senhor fez por ele. Não merecia mesmo. Indigno, completamente indigno. Mas nós também somos indignos, também não merecemos. Nós pecamos todos os dias, porque somos pecadores. Já nascemos com o sinal, com a marca do pecado. Mas é a graça de Deus, e é uma graça inexplicável, que Deus usa quem Ele quer. Às vezes, ali onde você menos imagina, ali está a graça de Deus. Davi foi usado, sua família foi usada, mesmo não merecendo. Isso é a graça de Deus. Se você acha que merece alguma coisa de Deus, você ainda não entendeu o Evangelho. Precisa ler mais Bíblia. Vai ler mais Bíblia porque não entendeu ainda. E se você se acha melhor que os outros, não entendeu o Evangelho. Não entendeu. E se você, de repente, exclui quem você não considera ideal, alguma coisa está errada na tua vida, meu irmão, minha irmã, e precisa consertar diante de Deus. É verdade. Temos que cuidar. Nós somos todos igualmente pecadores. Talvez não cometemos os pecados que outras pessoas cometeram, mas diante de Deus isso não importa. Para Deus não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. As consequências terrenas do pecado são diferentes. Tem diferença de consequência entre roubar um banco e roubar uma caneta. Roubar o banco talvez se vá preso. Uma caneta talvez tenha que apenas devolver ela e pedir desculpas. Entende? Agora, se nós entendemos a graça de Deus, nós vamos orar como Davi. Eu não mereço tudo o que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Se você se acha o cristão ou a cristã perfeito, olha, vai ler mais Bíblia, porque ainda não entendeu. E por isso Paulo é o apóstolo da graça, né? Em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo escreve: a graça que Deus me deu não ficou sem resultados. Aquilo que Deus doa, isso cresce, isso floresce. Resultados aqui não está falando dos resultados hoje do mundo empresarial, metas, enfim. Não, está falando das conversões, das pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus e especialmente de Jesus e agora recebem a boa notícia do Evangelho e creem. Esse é o resultado. E é um resultado que não pode ser medido, porque é um resultado espiritual. Entende? A graça de Deus não só nos faz entender que nós não merecemos essa graça ou aquilo que Deus nos deu, que não devemos julgar os outros, independente do que façam, porque senão estamos assumindo o lugar de Deus, porque o julgamento pertence de Deus, estamos pecando contra o primeiro mandamento, mas também o apóstolo Paulo testemunha que o viver pela graça dá resultado. Mas não significa, então eu vou fazer tudo certo e eu vou prosperar. Pode até acontecer de prosperar, mas a vida cristã continua sendo uma vida normal, com problemas, com sofrimentos, com dificuldades, mas contando com a presença da graça de Deus. Entende? Querido irmão, eu sei, trouxe muitas coisas aqui hoje, a palavra da graça, ela sempre me empolga. Uma das coisas que eu, como pastor, gosto muito de falar é da graça e como falta falar da graça no mundo de hoje. E parece que os cristãos são os que menos entenderam a graça. Eles julgam os outros, excluem os outros.
Entende? Não dá de entender um negócio desse. Tem que ler mais Bíblia. Ainda não entendeu o plano da salvação de Deus. Então agora, o que que faz? O que que você deve fazer? Pensa sobre tudo isso. Pensa se você já compreendeu a graça, que você é o maior pecador que você conhece, não o outro. E que você precisa tanto da graça e agraciar os outros, até aquele que você não vai com a cara. Entendeu? É isso. Às vezes tem mais problemas dentro da igreja do que no estádio de futebol, do que numa associação da cidade. É o cúmulo. Porque não entendemos, olha, aliás, até talvez entendemos, mas não estamos conseguindo viver a graça. E precisamos viver a graça. Esse é o desafio para você. Ore como Davi. Ore dizendo: não mereço. E não merecemos mesmo. Coisa alguma. Sabe o que nós merecemos? E eu também, pastor William, não estou falando isso só para você. Eu, William Felipe Zacarias, merecia ser queimado no inferno a eternidade inteira por causa dos meus pecados. Mas pela graça, atenção, pela graça eu fui salvo por Cristo Jesus. É isso. Se você conseguir dizer isso com a sinceridade do seu coração, você entendeu a graça. Então, o que você vai fazer nesse domingo? Pense sobre isso tudo. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez você estava aí no YouTube e também achou este vídeo. Mas neste dia, 18 de abril de 2021, nós temos também o culto, falando das bem-aventuranças. Você que está vendo antes do culto, pode assistir daqui a pouco ao vivo. Você que está vendo esse vídeo depois, achou aí no YouTube, se quiser acesse lá também com uma mensagem bem importante. Que Deus abençoe você, viva pela graça, irmão e irmã. Viva pela graça. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.